A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Então vamos dar lugar à palavra, irmãos. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus, te agradecemos nesta hora mais uma vez. É bom cantar louvores a Ti. Às vezes não conseguimos alcançar a altura ou a tonalidade do cântico, mas as nossas almas se elevam juntamente com os louvores dos Teus filhos e pedimos o nome de Jesus Cristo, que o sangue expiatório possa estar sobre nós, para que esses louvores não fiquem apenas abaixo deste teto, mas que chegue até a presença do grande Deus Todo-Poderoso. E falamos isto numa força de expressão, Senhor, porque para que nosso louvor e adoração chegue a Ti, não é necessário aumentar o último volume, mas a força de expressão que falamos, para que os nossos louvores não fiquem apenas do teto para baixo, mas é que possamos atingir a finalidade tal, a tonalidade certa, a forma correta de louvor, de adoração, a ponto do Senhor se fazer presente no nosso meio, para receber honra e glória dos Teus filhos, para que assim o Senhor seja glorificado nos Teus santos, e assim também possamos nós receber a Tua glória. E agora, Senhor, estamos nos aproximando de ler a leitura da Tua palavra, e te pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor use a cada um de nós nesta hora, não só a mim que vou falar, mas também a todas essas pessoas que irão ouvir, e aqueles que ouvirem no futuro, que possamos juntos termos a mesma unção para captar o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Tira de nós todo pensamento próprio, todo desejo carnal, toda atitude mental, mas que possamos passar de uma atitude mental para uma atitude espiritual, e que o que formos fazer, que seja o Senhor fazendo, que o nosso desejo seja impulsionado por Ti, que seja o Senhor falando a Tua palavra, e que seja o Senhor ouvindo a palavra nesta hora. E assim que possamos, quando pontuar a palavra com um amém, que seja o Espírito Santo em nós, testificando com o nosso espírito que somos Teus filhos, e que assim temos esta capacidade de nos alimentar da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos e te pedimos amém. Amém. Bem, mesmo vocês assentados, está tão bonito vocês sentadinhos assim, não é? Está tão bonito vocês sentados. Vamos estudar as Escrituras? Vamos estudar aqui parte das Escrituras? Abra suas Bíblias em João 1, João capítulo 1, e assim nós estaremos dando continuidade ao nosso tema sobre adoção. Eu comecei isto depois de receber alguns escritos do irmão Brian Cossouer, onde ele aconselhava que passasse isto para as pessoas, porque seria de um grande proveito para os irmãos, para as pessoas. E eu já sabia do interesse dele por esse tema, uma vez que ele disse para mim que depois que você aprende sobre a deidade, o próximo passo é levar o povo a compreender o processo de adoção. E então ele pregou sobre o rastro de adoção em lugares diferentes. Aqui ele pregou no Antártico, e depois pregou em mais 3 lugares sobre o mesmo tema, mas mostrando com outros detalhes
E isto nós desejamos não apenas passar o texto para vocês, mas desejamos comentar sobre isto, porque um culto que ele tem feito, nós poderemos pregar um mês com este culto, não é? Porque estamos tratando da palavra de Deus, que ela não tem fim, ela cada dia está se multiplicando, se renovando para nós. Isto significa que estamos com a mesa muito farta, não temos escassez de alimento. Enquanto o mundo morre de fome por não ter esse pão espiritual, a nossa mesa está farta, porque estamos em festa. É chamado na Escritura de festa de amor. A festa de amor que haveria no tempo do fim, quando Deus mesmo viria e juntamente com a igreja haveria uma alegria tal que isto nos transportaria desta terra. As pessoas estão aguardando um grande acontecimento e confiando que este grande acontecimento mudará suas vidas e as fará sair daqui. Elas estão falhando em perceber que este acontecimento já está na terra, e vai acontecendo gradativamente, cada vez de uma forma mais profunda, mais tremenda, maior, e porque faz parte do rapto, e este grande rapto nós já estamos dentro dele. Ele começou com um alarido, não é? E o alarido é uma mensagem, e esta mensagem é o mesmo Deus que falou a palavra através dos profetas e falou através do seu Filho. O mesmo Deus se faz presente no tempo do fim e primeiro usa um homem para entregar o seu recado, e depois que ele recolhe o homem, ele mesmo leva adiante, como Josué, como líder espiritual que guia a igreja até o milênio, o pilar de fogo. Vamos ler João capítulo 1, a partir do versículo onde marquei aqui, versículo 12. Versículo 12 de João 1, porque os outros versículos nós lemos no culto anteriores. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nesta parte aqui das Escrituras, nós ficamos um bom tempo no culto anterior, falando a respeito destes, que receberam este poder, que é exousia, é a capacidade de fazer a escolha correta, e eles se tornam filhos não porque eles não eram, mas eles começam, a partir do momento que eles recebem esta capacidade de escolher fazer o que é correto, eles começam a agir como filho. Era filho? Sim. O Filho de Deus sempre foi filho de Deus. Mas chega um momento que ele recebe um aprendizado tal que ele começa a agir como filho. E não como filhos desobedientes. Porque eles começam então a procurar obedecer. Bem, o versículo 13. Os quais não nasceram. Então ele está falando sobre os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja que estes são filhos de Deus, não são apenas raça humana, filhos de homens, geração humana. Estes são filhos de Deus, do mesmo jeito que Jesus era o Filho de Deus. Estamos tratando agora com os filhos de Deus. Veja. E a palavra se fez carne, que é o verbo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Essa é a parte 14, não é? Versículo 14. Bem, vimos sua glória. João está nos dizendo que nós vimos sua doxa. Sua doxa. Vimos qual é sua opinião, qual é a opinião de Deus. Porque a opinião de Deus ele expressou através de seu Filho. Por isso que o Filho disse, não é meu isto, o pensamento não é meu, a doutrina não é minha, o ensino não é meu, as coisas que eu vos digo, não digo de mim mesmo, tudo. Então, quando o Filho expressou, era a opinião de Deus que ele estava expressando. Por isso, disse, nós vimos sua glória, que é sua doxa. Vimos sua opinião, vimos sua estima, vimos o seu parecer, vimos a sua avaliação. E ele diz, a glória, quer dizer, a glória que foi vista, vimos sua glória. E esta glória que nós vimos, esta doxa, esta opinião, esta estima, este parecer, esta avaliação, como do unigênito do Pai, cheio de graça. 2 cultos anteriores aprendemos isto: charisma, carisma, crisma,
que é unção espiritual. Eu tentei fazer a gravação agora à tarde, para fornecer para os irmãos que não estavam nesses cultos, irmãos que moram mais distante, porém não consegui. Acredito que terei que repor, comprar outra gravadora para isso. Tentei de todas as formas, me estressei e deixei para lá, não conseguiu gravar, nem sequer aciona, como se não existisse. Então isso quer dizer que o tempo útil já foi, né? Que é coisa que usa quase 24 horas. Mas nós aprendemos há 2 cultos atrás sobre graça, esta graça, que é carisma. E aprendemos isto, a palavra raiz no grego significa, não é? Onde chega no crisma, e você recebe uma unção, e esta unção te faz conhecer tudo. É uma unção especial que Deus te dá para que você conheça tudo acerca de sua mensagem, porque está falando do tempo do fim. Quando você leva isto para as cartas de Paulo, de Pedro, João, e sendo que todo o Novo Testamento fala desta hora, então era algo que viria para a igreja para que ela tivesse uma compreensão que os outros não têm. É a unção dos santos que te faz conhecer tudo. Então nós prosseguimos nesse aprendizado, e no culto anterior, no último culto, falamos a respeito disso. Se é uma unção que te faz conhecer tudo, e foi dito nas Escrituras, e não é necessário que ninguém te ensine. Veja, se não é necessário que ninguém te ensine, por quê? Porque a unção do santo está em você. E se a unção do santo está em você, não te ensinar como você deve se comportar, como você deve se vestir, como você deve interagir por aí afora, não é apontar o dedo, não é proibição que vai resolver. Nada disso terá mudança de vida nem novo nascimento. Então, nos preocupa muito quando temos que chegar a vocês e dizer para vocês que o tipo de comportamento vocês devem ter. Nos preocupa muito como pais ter que chegar para nossos filhos, depois dele terem aprendido tanto sobre a mensagem, e ter que chegar a eles e dizer: essa roupa não está correta, este calçado, ou este jeito, ou isto, ou aquilo, isso não está certo, esse comportamento não está legal. Então são pessoas que ainda estão sendo que ainda precisam ser ensinadas. Agora, se você está amadurecendo na fé, porque eu não estou tratando aqui de pessoas que estão crescendo. Seus filhos vieram para a mensagem há quantos anos? 10, 15, 20 anos atrás? Não sei, agora estão adolescentes, já estão passando pelo período de maioridade e tal. Mas o que eles aprenderam? Eles aprenderam com você na igreja, tudo. Mas será que eles fizeram uma decisão de também seguir o Senhor? Será que eles se conscientizaram que estamos para deixar esta terra? Será que eles estão conscientes, assim como você está? E será que também nós estamos conscientes que vamos qualquer dia deixar este mundo, a qualquer momento, tudo isso será deixado para trás? Que as pessoas estão fazendo prognóstico aí para 10 anos, sonhos para 20 anos no futuro, mas poderemos não ter o amanhã? Estamos conscientes disso? Não é? Porque uma vez que nós aprendemos que estamos aqui para nos livrar da grande hecatombe, e este aprendizado que Deus tem nos trazido é para nos batizar com um batismo diferente do batismo que tem o mundo. E esta unção vem para que o próprio Deus nos ensine como devemos nos comportar, porque estamos aprendendo como nos comportar no reino de Deus. E desde já Ele exige que nós atuemos aqui na terra já como cidadãos, ou cidadãos, assim que chama, do reino do céu, cidadãos do reino. Então estamos em terra estranha, mas não podemos agir como esses estranhos, como esses posseiros da terra. Já temos que agir como aqueles que vão possuir a terra. E porque será implantado o reino de Deus nesta terra, e os moradores desta terra, aqueles que habitarão nesta terra, eles agirão de uma forma diferente, porque haverá pura santidade, e Deus exige desde já que nós agimos como pessoas santas e separadas. Agora, se a unção ainda não está em nós de uma forma a ponto do próprio Deus dá em nós o testemunho, como nós aprendemos no culto anterior sobre o testemunho do Filho de Deus, que esse testemunho faz com que você honre o nome do seu pai. Como é que você tem o nome do seu pai e sai desonrando o nome de sua família? Quem é aquilo? É o filho de fulano. Olha o comportamento dele. Olha que vida. Olha que nojo. Olha aquela moça. E assim você sai desonrando o nome da família, desonrando o nome do seu pai. Aí você recebe o nome de Deus na sua vida e vive aí qualquer classe tipo de vida, desonrando o nome de Deus. Então nós aprendemos no culto anterior que aqueles que honram o nome do Pai, eles têm em si esse testemunho, que é o testemunho que o Filho de Deus teve. E o testemunho que o Filho de Deus teve não foi um testemunho próprio. Ele disse: eu não posso testificar de mim mesmo. Testemunho próprio não é válido. Por isso Paulo disse: é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Então, se o Espírito Santo testifica para você e te dá isso, confirma isso a cada dia que você é filho e filha de Deus, significa que ele está te ensinando como você deve agir e se comportar como filho e filha. Se isso não estiver acontecendo, então temos que estar cercando de lá para cá, dizendo isto pode ou isso não pode, faz assim, assim não. Mas uma vez que você recebe esta unção, você não necessita que ninguém te ensine, porque você será ensinado pelo próprio Deus. O você se torna o ensino, você se torna o conselho, você se torna o mestre, porque o que ensina, o mestre, o conselheiro, estará em você. Veja, agindo, te dizendo como fazer. É a única forma de você se tornar sal da terra e luz do mundo. É você também se tornar sal, salgar as coisas, provocar sede nas outras pessoas. E não as pessoas olhar para você e dizer, eu não quero ser crente como fulano ou como ciclano. De crente não tem nada, ela é quente, não crente. Essas quentezinhas, viu? É assim que eles falam. Agora, não é possível que Deus escolheu para o tempo do fim uma classe de pessoas especial, que para o chama o povo zeloso de boas obras, e que esses irão agir da mesma forma, do mesmo jeito, receber os mesmos títulos horríveis e nojentos que as outras pessoas estão fazendo, que as outras pessoas estão recebendo. Então aí está esta glória que estava sobre o verbo que se fez carne, era a glória do próprio Pai, ou a opinião do próprio Pai, que estava no Filho, e isto era cheio de graça, que é o chariz. Entendimento e conhecimento. Esta graça traz isso, entendimento e conhecimento. E diz, cheio de entendimento e conhecimento e de verdade. Estou lendo a Escritura. E eu acredito que é o versículo 14, 15, não é isso? 15. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, não é? Bem, João testificou dele. João testificou dele. Que aqui João testificou e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude. E outra vez você tem graça, que aqui a palavra grega é charis, outra vez. Não dá para entrar em detalhes sobre isto, porque já pregamos sobre esse tema, sobre charisma. E vimos sua graça, da sua plenitude e graça. Então, outra vez, todos nós que recebemos este doxa de Deus, recebemos também da sua plenitude e graça. Charis. E esse charis é entendimento e conhecimento. E diz, por graça, quer dizer, e graça por graça, entendimento e conhecimento. Porque a lei foi dada a Moisés, a graça, charis, que é entendimento e conhecimento, e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, nós lemos aqui as palavras de João, mas o apóstolo Paulo fala exatamente como o apóstolo João falou. É de que, como somos filhos predestinados de Deus, e a nós é dado uma unção especial do Espírito de Deus, para que possamos entender as coisas de Deus. Sem esta unção especial você não vai entender. É por essa razão que está escrito em 1 Coríntios, e eu desejo que vocês acompanhem comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, veja que as coisas maravilhosas que Paulo está falando, ele está levando para o que está escrito outra vez. As coisas maravilhosas que o Lembrando nos trouxe, ele sempre levou para o que estava escrito. E hoje nós não poderemos entender nada disso se também não formos ao que está escrito. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Você diz, eu conheço tanto essa escritura, mas eu sei até de cor. Pois é, você já prestou atenção que são coisas que o homem comum nunca ouviu,
nem viu. No entanto, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Se Deus revelou, significa que aquilo é teu. Vê? Essa é a diferença de você conhecer a Escritura e saber ao que ela está se aplicando, ao que aplicar ela. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, ou que nele está? Então todo conhecimento humano, você sabe pelo Espírito humano. Vê? Pelo Espírito humano. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para você conhecer as coisas de Deus, tem que ter o Espírito de Deus em você. Isto é a lógica das expressões de Paulo aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Olha para que vem o Espírito a você. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, porque é um dom. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Esta é a mesmíssima vida de Deus, que vem para você, que vem para os filhos. O Espírito de Deus, que saiu do Pai e entrou em seu unicamente nascido Filho primogênito, e que agora este mesmo Espírito entra nos filhos, porque Jesus é único, gerado daquela forma. Único, gerado daquela forma. Agora, a unção, ou Espírito de Deus, a vida de Deus, passou pelo Filho primogênito e logo depois aos demais filhos. E isto com a mesma unção do seu Deus vida. Deus vida. Aquela mesma unção, Deus vida, que ele colocou em seu Filho primogênito, o seu irmão mais velho, o filho mais velho de Deus. Do mesmo jeito, ele unge todos os demais filhos que são predestinados para a adoção de filhos. É de tal forma que não há diferença no processo. A diferença que podemos ver é que o filho mais velho se rendeu completamente. E nós estamos aí nessa, como é que o Júlio fala, nessa michorra, não é? Nessa maneira de atuar, nessa demora, nessa lenga-lenga. Um pé lá, outro cá, um pensamento aqui, outro ali, o medo disso e daquilo. Mas Jesus, ele se entregou completamente à vontade de seu Pai. E qualquer outro filho que se rende completamente à vontade de Deus, Deus pode, através desse outro filho, fazer as mesmas coisas que ele fez através de seu filho primogênito. A prova disso é que tivemos um outro filho obediente, William Branham. E o que Deus fez através desse homem? Vê? Aí está a prova. Mostrando que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que também se render completamente à vontade de Deus, Deus poderá usá-la do mesmo jeito, da mesma forma, porque esta pessoa recebe a mesma unção, o mesmo graça, conhecimento e verdade, a mesma vida de Deus. Veja, vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque ele unge todos os seus filhos que são predestinados para a adoção de filhos. Em Efésios 1, 4, nós encontramos o apóstolo Paulo expressando assim o seu pensamento a respeito disso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora que temos obtido este fundamento aqui, já que esta unção, este charisma, o chariz, porque quando junta as duas coisas, charisma, não é? Então, já te mostra um outro processo, que é a forma que Deus te dá dom espiritual, não é? E sendo que chariz é conhecimento, entendimento e conhecimento, e o restante da palavra, charisma, o restante desta palavra mostra que isto é um dom espiritual. Então não é nada a ver com homem algum ou conhecimento humano algum. E agora, isto vem para filhos que são predestinados, para filhos predestinados, que ele predestinou antes da fundação do mundo. E predestinou para quê? Para no tempo próprio ele treinar estes filhos e deixar eles num estágio avançado tal, numa evolução espiritual tal, que eles estejam aptos para evoluir, vamos dizer assim, para mudar, inclusive de dimensão, não é? De estatura, de dimensão, de qualidade, de ser, de essência, a ponto de ter seus corpos transformados, corpos transformados, poder ir para a mesma dimensão onde habita o Deus Todo-Poderoso. Veja, então é isto, esses filhos que foram predestinados é para esse processo, para o processo de adoção, de colocar nesta posição. E já que nós temos nosso fundamento aqui, eu quero que você veja onde estamos chegando nesse aprendizado. Observe o que ele diz em seguida. Quero que você note que existem 3 partes para o nosso ser predestinado, para a nossa adoção de filhos. E é por essa razão que falamos isto sobre William Branham. Quando pregou sobre a adoção, ele não pregou um culto só. Ele pregou a adoção 1, confronto de Efésios com Josué, a adoção 2, manifestação dos filhos de Deus, a adoção 3, mistérios predestinados por sua vontade, a adoção 4, que eu já não lembro agora o título, e a adoção 5, a ele ouvir. Chega nesse processo que Deus diz, ele fala, ele falando é a mesma coisa eu falando, que eu estou falando através dele. Então é um processo, um aprendizado, uma caminhada. E o reverendo Brian Kostoleco chamou este ensino de o rastro de adoção, o rastro da adoção. Você vai seguindo esse rastro e vai vendo em cada parte como você deve atuar, ou como Deus exige de você em cada detalhe, em cada parte que você chega nesse conhecimento. Portanto, voltamos agora a Romanos 8. Romanos 8. Os irmãos estão nos ouvindo lá em Contagem, sabem que foi lá que iniciamos este aprendizado, esse ensino. E nós começamos com Romanos 8. E nós encontramos isso no versículo 30, que eu falei 3 partes para essa adoção, não é? 3 processos para isto. Versículo 30, está escrito de Romanos 8. E aos que predestinou. Então, você já lembra que nós acabamos de ler isto em Efésios, que diz, nos predestinou para filhos de adoção. Então você se enquadra nisso, você se coloca neste meio e diz, Deus me predestinou, porque Paulo se incluiu junto com os irmãos, dizendo assim, e nos predestinou. Aí você diz assim, eu estou neste meio, Deus me predestinou para filho de adoção. Eu estou citando de Efésios 1, 4 e 5, 1, 4 e 5. Mas aqui estamos em Romanos 8 e 30. E aos que predestinou. Então este aos, se coloque neste meio. Pense agora em você. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então teria que vir um chamado a você. Não é um chamado apenas para você se converter e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é um chamado apenas para você ter uma vida santificada, uma vida de separação para Deus. Não é só um chamamento para você receber o dom do Espírito Santo. É um chamamento para você passar por todo este aprendizado a ponto de chegar no amadurecimento, que é uma estatura completa, que a Bíblia chama de perfeição, e ali é amadurecimento. E interessante que quando eu comecei a falar sobre isto, não é? Falando sobre este processo de perfeição, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu,
e ele mesmo deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Nós começamos a falar sobre cristãos amadurecidos, que amadureceram, deixaram de ser meninos. Logo em seguida, eu vi o irmão Bolswek ensinando a mesma coisa, que aquela parte ali de perfeição era amadurecimento. Lendo os escritos, os sermões antigos do irmão Oliveira, dos anos 86 aproximadamente, eles desde aquele tempo estavam pregando a mesma coisa, que aquela parte era amadurecimento, e isso só me deixou feliz por estarmos assim, coesos, né? Vamos dizer assim, unidos em um só pensamento, porque na realidade estamos pregando a mesma coisa, né? Estamos pregando a mesma coisa. Então veja, ele chamou. Se Deus predestinou você, se Deus te predestinou para filho de adoção, Ele também te chamou para passar por este processo de adoção. Agora, por isso eu disse, não é só para o batismo, não é só para servir para a igreja, não é só para dar os primeiros passos, porque esses primeiros passos não é ainda adoção. Tudo, a adoção vem depois de um aprendizado. A pessoa era colocada diante de um tutor, de um mestre, e o tutor começava a ensinar aquele menino, aquela criança, aquele jovem. E quando chegava o momento que ele estava pronto, então o tutor chegava ao pai e dizia: olha, ele está pronto, ele é responsável, ele pode cuidar dos negócios, ele pode cuidar dos negócios da família, você pode viajar e deixar tudo na conta dele, porque o processo dele foi verdadeiramente um processo de aprendizado constante, e ele realmente demonstrou interesse e é responsável. Agora veja, o irmão Branco disse que este é o trabalho do Espírito Santo, ele é nosso tutor. É Ele que nos ensina e nos deixa pronto. Uma vez que Ele nos deixa pronto, Ele mesmo é quem dá o testemunho e diz: este é meu filho amado. Vê? Esta é minha filha. A ele ouvi, a ela ouvi. Então o processo de adoção está no final, não no início, não é? Porém, desde o início você está nesse aprendizado. E de acordo com tuas atitudes e teu comportamento, o Espírito Santo não vai dar testemunho. Dará ou não. Veja. Então veja, ele te chamou para isto. Eu ainda estou no versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. Porque você tem aqui a primeira parte, né? E a estes também chamou, vê? E aos que chamou, a estes, você tem agora a segunda parte, também justificou. Justificou. Agora, se Deus te chamou, Ele tem que te justificar. Porque não tem condições de você ser chamado por Deus e vir para a palavra, dar seus primeiros passos na fé, e o diabo começar sempre dizendo: você não é digno, você não é filho, você não é filha, e o que você fez antes? Agora você quer dar uma de bonzinho, quer dar uma de crente? E aquilo vai te perturbando, daqui a pouco você vai desanimando. Não, este processo diz: o Deus que te chamou também te justifica. E a palavra justificado quer dizer: você nunca cometeu nada de errado. Então você bate no peito e diz: eu estou limpo e purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Vê? Isso te dá uma convicção tal que não importa o que os outros digam, que apontem o dedo para você. Você simplesmente segue em linha reta, segue adiante na sua trajetória, sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Porque essa segunda parte é importante. Você saber que foi justificado por Deus. Quando você sabe que Deus está aqui, você diz: meu Deus, Deus está na terra, Deus está aqui. Isso não deve nos dar nenhum medo, mas aquilo que o Mombrana chamou de um temor reverencial, porque Ele não veio aqui te trazer castigo para você. Ele veio aqui para cuidar de você, para não deixar nada atrapalhar o teu aprendizado. Ele veio te dar, vamos dizer assim, a escritura, a tua herança, atestar junto com você a herança, aquilo que é teu, que só Ele pode dar, só Ele pode garantir. Então, uma vez que temos recebido esse chamado, aí vem a justificação pela fé. Veja agora, vocês que são antigos na mensagem, veja agora o que você aprendeu sobre justificação desde o início, e veja agora em que nível de aprendizado você está agora sabendo o que isso significa. Vê? Então, aí vem a justificação pela fé. Agora, fé é uma revelação. Então, uma vez que você é chamado, Deus nos revela qual é o nosso papel. Ele nos mostra qual é o nosso papel. Porque Ele revelando a nós nosso papel, você descobre qual é sua posição
no corpo de Cristo. Veja você que primeiro nós temos que entender como somos filhos ou filhos de Deus. Como somos? Como é que somos filhos? Então você aprende e entende que somos. Não somos outra coisa, a não ser filho e filha. Eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Você não pode deixar o diabo tirar isso de tua mente, ou tentar atrapalhar isto. É por essa razão que em Efésios 1, versículo 13 e 14, é tudo sobre o selo de Deus, para esta filiação. Você não pode ser adotado como filho, se você não é um filho. Você só é adotado como filho, se você já é filho. Então, você não pode ter um papel na família se você não é primogênito na família. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós nos apegamos tudo ao lado do nosso irmão maior, do primogênito. Vê? A característica dele, a atitude dele, a forma que ele agiu, como ele atuou, o nosso exemplo, tudo. E assim você descobre qual é a sua vocação. Nós devemos ouvir esse chamado de Deus e aceitá-lo. E depois que você aceita o chamado de Deus, para você se tornar participante ou participar desta família, que você, assim que você vem, você recebe a invocação deste nome, então você começa um aprendizado de como respeitar este nome, como honrar o nome de seu pai, o nome dessa grande família. Depois que você recebe esse chamado, então vem a justificação, que é a fé. E esta fé, porque a justificação é pela fé, e fé é uma revelação, então você é justificado por uma revelação que Deus te dá. Veja, porque você pensando em você da forma normal e costumeira, você sempre estará trazendo condenação para si mesmo, porque você peca todos os dias, você erra constantemente. No entanto, a fé de Jesus Cristo em você mostra o processo que você está passando, por você ainda estar neste corpo de morte, nesta carne sujeita ao pecado. Mas a revelação de Deus em você vai sempre dizendo a você o que você é, e para que você possa se tornar o que somos, o que você é. A revelação é que nos diz tudo sobre o nosso chamado, como foi o processo desde o início, e qual é a nossa posição na grande família de Deus. Então, depois disso, que você é chamado, atende o chamado e começa a ser justificado através dessa revelação, você entra na terceira fase. E aos que justificou, a estes também glorificou. Estou em Romanos 8, 30, não é? 30, por aí. Vê? A estes também justificou. São essas três fases deste processo de adoção. Agora, aqui você tem a palavra glorificou. Se glória é doxa, então glorificou veio da mesma palavra, que é doxazo. Doxazo, que significa expressão, opinião e parecer dada a nós. Então, se ele me glorifica, se Deus te glorificou, significa que ele deu a você o parecer dele, a opinião dele, vê? A ideia dele, o que ele acha sobre as coisas, o que ele entende sobre as coisas, o que ele enxerga sobre as coisas. Então o parecer de Deus, a avaliação de Deus, a opinião de Deus, a estima de Deus, vem a você. Isto é o que é glorificou. Agora veja, se eu sou chamado por Deus, depois justificado por Deus, Deus me chamou, sou dele, reconheço que eu sou parte da sua família. Antes da fundação do mundo ele tinha me predestinado para isto. Tá. Agora, a revelação diz, como filho, não importa o que você foi, não importa o processo que você passou, mesmo que você se tornou um pródigo, como aquele filho pródigo, no entanto, aquilo não anulou a filiação. Enquanto ele estava no mundo, comendo lavagem, comendo toda a sujeira que o diabo oferece, no entanto, o pai estava de braços abertos esperando em casa. Então a revelação da justificação te mostra isso, que nada pode assumir teu lugar, nada pode te tirar, nada pode roubar isso de você.
mesmo que haja variantes neste processo, daqueles que têm seus nomes lá e são riscados, no entanto, a revelação que Deus traz para seus filhos diz: você é meu filho, ninguém te tira da minha mão. Então, o que isto te traz? Então, ele te glorifica. E uma vez que Deus coloca em você a sua opinião sobre as coisas, que opinião você terá sobre o mundo? Que opinião você terá sobre as modas? Que opinião você terá sobre os vícios? Que opinião você terá sobre as roupas? Que opinião você terá sobre o comportamento? Você não pode ter outra coisa a não ser a opinião de Deus. Vê? Então, a estes que ele chamou, justificou e glorificou. Então, que opinião Deus tem sobre a sua palavra? William Branham disse: mudou Deus alguma vez seu parecer sobre a sua palavra? É claro que não. Então, para que ele traz para a igreja esta glorificação, a sua glória? Para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, também não mudemos nossa opinião a respeito daquilo que está na palavra. Se está na palavra, está estabelecido. É assim diz o Senhor, você diz amém. Aquilo corta, aquilo dói, aquilo machuca, mas você diz: essa é a vontade de Deus. Não é? Os amigos acham ruim, os seus filhos, nossos filhos acham ruim, porque eles querem viver como as pessoas aí fora, e parece que eles são tão felizes aí fora. No entanto, você tem que fazer. Não tem em você outra coisa a não ser a glória de Deus, a não ser a opinião de Deus. E é esta opinião que você dará a eles. É o parecer de Deus que você terá que dar para eles. Veja. Ou eles também não passaram por esse processo, não saberão a que veio, a menos que você deixe eles entregar aí de qualquer forma, para eles viverem qualquer tipo de vida. E depois você poderá acusar a si mesmo, dizendo: eu deveria ter explicado, eu deveria ter falado. E no dia do juízo, mesmo que eles sejam filhos ou não filhos, se eles estiverem sendo encaminhados para o lago de fogo, eles não poderão olhar para trás e dizer: o Senhor não me disse, o Senhor não me avisou, o Senhor poderia ter me proibido, o Senhor poderia ter me trancado no quarto. Mesmo eu querendo arrebentar, me rasgando de dentro por dentro de raiva, mas o Senhor poderia ter me trancado, o Senhor tinha poder sobre isto, era meu pai, era minha mãe. Você não vai querer passar por este aperto. Então é melhor você falar isso agora. Então é melhor você apertar os parafusos agora, para não ser omisso naquele dia, para que eles não te acusem. Vê? Mesmo que não sejam semente predestinada de Deus, no entanto, eles não terão nenhum direito de dizer assim: eu não fui avisado. Vê? Isto é, se você avisou. Mas se é só eu que tenho que ir para a igreja, porque o céu é só para mim, e meus filhos são crianças mesmo. Mas não é esse o problema. Somos melhores do que Deus? Somos mais amorosos do que Deus? Agora? Bem, então, aos que justificou, a estes também glorificou. Em outras palavras, você é chamado como filho para um papel na família, para desempenhar um papel nessa família. Para que você nasceu? Claro, a família hoje se esfacelou. Então, nascem filhos e filhas, porém, eles não se agregam à família. Eles se tornam um peso, uma boca a mais. É um prato a mais ali naquela casa. Não há uma estrutura do pai e uma mãe, e filhos e filhas ao redor, como modelo, sol, lua e estrela. Não há. O que acontece? Então, estas pessoas, eles não conseguem, desde pequeno, a reconhecer qual é seu papel. E como? Você já não vai educá-los como um pai deveria educar, porque para começar não são teus filhos, são meus netos. No entanto, a partir do momento que eles começam a entender alguma coisinha sobre gente, eles já dirão na minha cara: você não é meu pai, mesmo que seja eu que tenha, não é? Não é assim, mãe? Você não é meu pai. Eu lembro quando eu, morando em determinada casa, e olha, morar em casa dos outros é um problema, misericórdia do céu. E os 3 filhos daquela casa me perturbavam demais, às vezes, da conta, porque para começar eu estava ali como um peso para eles, não é? É quando o evangelista se torna um peso para a família do pastor. Morar na casa do pastor é complicado. Resultado: e quando eu começava a raiar com eles, a brigar com eles, cheguei a dar umas pancadas em um, que hoje é pastor também, ministro também. Deixei ele desmaiado no chão, foi preciso, não aguentava também, não é possível. Você não deve esperar muito também de uma pessoa de 15, 16 anos, né?
Se fosse hoje, talvez eu relevasse, mas naquele tempo não, filho. Do jeito que eu era nervoso, deixei ele desmaiado no chão com uma pancada. Tá. E eu lembro que um deles disse assim: você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu Espírito Santo para mandar em mim. Você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu Espírito Santo. Enrolou tudo, né? Então é isso, a primeira coisa que eles falam: você não é meu pai, você não é minha mãe. Eu sou seu tio, mas não é meu pai. Então, a família desfacela-se e cada um daqueles participantes deveriam participar de uma família. Vocês sabem, isso é a realidade. Eles são apenas um peso a mais. É uma educação pela metade, é um aprendizado pela metade. Você já não tem tanta paciência, não é? Agora, o modelo de Deus, o modelo de família de Deus, não pode ser quebrado, não pode ser quebrado. Então você não agrega-se à família de Deus como está se agregando os filhos aí fora, como está se agregando as crianças aí fora. Você não vem e participa da igreja e pede para participar das outras pessoas, não é? O batismo faz isso, o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, que dá o direito da comunhão, de você participar das mesmas coisas, participar daquela comunidade e participar daquilo. Agora, o batismo do Espírito Santo é o que te faz ser parte do corpo de Cristo, nascer na família de Deus. E por um Espírito somos todos batizados, e assim vocês sabem, formando um corpo e tal e tal. De acordo com as palavras de Paulo. Mas você não pode se agregar nisto, como está acontecendo a agregação na família, que foi mudado o objetivo familiar, a estrutura do familiar. Não, senhores. Na família de Deus, quando você se agrega, você terá que receber um aprendizado de como atuar, de como se comportar nesta família. Veja, de como se comportar. Porque a cada um é dado o script. A script fala. Nesse grande filme, como o irmão Brando disse, todos nós estamos participando de um grande filme que está sendo desenrolado. Cada um de nós somos como coadjuvantes, atores e tal, dentro desse grande filme, dessa grande cena que o Deus Todo-Poderoso está desenrolando. Isto, ele arquitetou isto, não é, como o grande escritor, desde antes da fundação do mundo, e agora está em processo aí. Estamos atuando dentro dessa cena. Cada um recebe o seu papel. E você diz: eu vou dizer estas palavras quando chegar a minha hora. Quando chegar a minha hora. Não importa se numa cena tem um casal que vai só passar de mãos dadas lá pelo cantinho da cena. Eles foram contratados para fazer aquilo ali. Se por algum acaso, se por algum motivo, alguma pessoa, por algum acidente dos acontecimentos, passar por aquela cena, né, e ser visto, e ser filmado, seja o que for, eu tenho que ser indenizado, eu tenho que refilmar tudo de novo, a pessoa tem que concordar, eu pago-se um preço, você vai aparecer em tal cena e tal, uma coisa assim, tem algum problema e tal, senão aquela pessoa vai cobrar direitos autorais depois, né? E é complicado. Vê? Pois bem, parece que também nesse grande filme de Deus tem muitas pessoas que entram assim, que parece acidente, e acontece. E é por isto que nós pregamos aqui sobre os 4 grupos diante do julgamento do trono branco. E tem aqueles que não são ovelhas, que não são filhos, que não têm seus nomes escritos lá. No entanto, serão dados a eles direito de entrar para a vida eterna, pelo simples fato que eles foram bons para com os filhos de Deus enquanto estiveram aqui na terra. Então, é do mesmo jeito, o natural explicando o espiritual. É como se na grande cena que está sendo rodada e desenvolvida, essas pessoas apenas por alguma, vamos dizer assim, por alguma força, não sei, eles entraram naquela cena, eles passaram ali, então tem também a sua parte. Mas o fato é, cada filho que se agrega nesta família, eles recebem um papel para designar, para desempenhar nesta família. E por meio da revelação desse papel e fé no chamado de Deus, você então marcha para cumprir com aquilo que está neste papel, para você fazer aquilo. Então você se torna uma expressão do papel, uma expressão do script. E quando se fala em papel, não estamos falando apenas em papel, mas estamos falando em ato desempenhado. Como alguém que fala uma coisa errada, você diz: mas que papelão, hein? Que papel você fez, hein? A forma que essa pessoa agiu. Vê? Então, a revelação em você faz você marchar para este papel, para cumprir o script.
como filho nesta família, então você se torna uma expressão deste papel. Ou seja, o que Deus determinou para você realizar e fazer, você será a expressão do pensamento de Deus. Você agirá de acordo com o que Deus estabeleceu. Por isso a Bíblia nos fala em procurar saber qual é a perfeita, agradável e vontade de Deus. Porque se você fazer sua própria vontade, você estará tentando modificar a cena, falando algo que Deus não falou, dizendo algo que Deus não disse em sua palavra, algo que Deus não estabeleceu. Agora, quando você se torna uma expressão disto, você se torna aquelas palavras de Deus manifestadas para a hora que você vive. É aí onde o irmão Branham falou sobre a palavra viva em nós. É aí onde ele falou sobre a palavra se tornando carne outra vez. É aí onde ele falou sobre Elohim manifestado em carne. E ele fala na minha carne, na sua carne, nas nossas carnes. Deus outra vez em carne. Deus, a palavra, expressando-se através do nosso ser, através do nosso corpo, uma vez que este corpo está subjugado ao Espírito que está em nós, não ao nosso espírito normal, não, Senhor, mas ao Espírito Santo que está em nós. Veja, então você se torna uma expressão do próprio Deus, uma expressão da palavra. E veja o que Paulo diz no versículo 31. Afinal, estamos em Romanos 8 ainda, não é? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele gratuitamente todas as coisas? Então veja, ao mesmo tempo lá atrás, antes da fundação do mundo, quando Deus falou de um cordeiro morrendo, ensanguentado, antes da fundação do mundo, que está registrado em Apocalipse 13, versículo 8, isso foi nesse tempo. Até mesmo antes de Deus ter formado o mundo, e não existia ainda do sol, não tinha existência do sol, da lua ou das estrelas, você já estava ordenado para surgir nesta terra como filhos e filhas adotados de Deus. Já estava tudo escrito lá. Paulo diz no versículo 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está ligado no negócio aqui? Porque aí eu sei mais ou menos o tempo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ou quem os condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Então, a condenação, claro que virá, mas e daí? Para quem virá? Os pareceres do povo, das pessoas, o que as pessoas acham, para apontar o dedo, te condenar, dizer que você não é filho, dizer isso e aquilo, virá. Mas eles não entendem para o que foi que Deus chamou você. Eles não sabem do chamado de Deus para você. E por eles não saberem, isso é problema deles. Então, quem tem sua boca diz o que quer, quem tem sua cabeça faz, quem tem sua língua afiada faz o que quer falar. Mas, no entanto, você, como filho de Deus, você está focado no que Deus chamou você para fazer. Você está focado nisso. Você está focado no que Deus revelou para você fazer. Você tem marchado para a sua filiação. Você marcha. Foi assim que o filho mais velho fez. Uma vez que foi apresentado para ele o plano, ele deu um passo à frente e disse: eu estou pronto. Aqui estou. Eu irei. Eu farei o trabalho. Vê? Agora, é aí que entra o processo e Deus diz: eu também irei. Não te deixarei sozinho. Eu estarei contigo. E foi de tal forma que o pai interagiu, de tal forma que estava dentro do corpo do seu filho, interagindo e conversando com as pessoas. Do mesmo jeito acontece com cada um de nós também. O processo é a mesma coisa. Amém? Vamos colocar de pé? Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E eu acho que nós podemos parar por aqui, né? Podemos parar por aqui, nesse culto, e logo nós dando continuidade, se o Senhor nos permitir, em outras situações, em outras ocasiões, para falar sobre, dar continuidade a falar sobre este processo. E é quando nós iremos olhar para Moisés, olhar para José, olhar para Davi, olhar para Paulo, olhar para William Branham e ver como cada um deles marchou para o seu papel, para se tornar a expressão do desejo de Deus, do pensamento de Deus. Oremos. Pai bendito e Deus misericordioso, agradecemos a Ti nesta hora por Tua bondade para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa estadia aqui neste ambiente quente, úmido, e onde essas pessoas se aglomeraram ao lado da outra e ficaram tão quietas e tão observadoras e tão observando as palavras que foram ditas. Que o Espírito Santo, que nos ensina e nos guia, possa guiar nossas almas, nosso espírito para passos verdejantes, e que possamos sempre nos alimentar da Tua palavra. Que o Senhor cuide de cada um de nós e nos ajude a compreender esses mistérios que foram revelados pelo sétimo anjo. E que o treinamento que Tu tens para nós, que nos eleve desta terra, nos eleve dessa dimensão humana, nos coloque na plataforma de rapto, uma vez que o rapto está em pleno processo, e sendo que estamos como que dentro da nave espacial, cintos de segurança amarrado, tudo ajustado. E como disse o Teu servo profeta, é tempo dos estabilizadores começarem então a agir. E então estamos num tempo de uma contagem regressiva. E quando chegar no último número, isto aqui sairá da terra numa força tal que não há nada que nos prenda aqui embaixo. E isto começa já há muito tempo, porque desde antes de entrar numa nave, ficar enclausurado ali, já se despede de tudo e de todos, dos afazeres, de amigos, de trabalho, de tudo, porque ficarão isolados ali por algum tempo antes da partida. E é assim que temos que estar, mesmo ainda estamos nesta terra. Temos que estar já isolados de tudo, além do véu. O véu tem que cair sobre as nossas costas. E uma vez que estamos além do véu, então, Pai, o barulho do mundo já não pode nos perturbar mais, porque estamos focados no nosso destino. E é um destino além das estrelas, além das galáxias, além do conhecimento humano, além de ano-luz, porque iremos para uma dimensão jamais vista, jamais conhecida pelo ser humano. São coisas que o olho não viu, nem subiu ao entendimento humano. Tu preparaste essas coisas para os Teus filhos, para aqueles que Tu amaste desde antes da fundação do mundo. Aceita o nosso agradecimento agora, nesta hora, por tudo que o Senhor tem feito por nós e que ainda farás, Senhor. Obrigado por tudo. Leva-nos de volta para os nossos lares com sossego e harmonia, e que possamos ter uma semana cheia de realizações na Tua presença. No nome amoroso de Jesus Cristo, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Deus os guarde. Até nos encontrarmos outra vez. Muito obrigado. Os irmãos estão nos ouvindo à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue orando por nós. É uma honra poder falar aí em seus lares. Deus os guarde. No nome de Jesus Cristo. Amém. Encerramos com a bênção sacerdotal, a mesma bênção que Arão e seus filhos despediam o povo de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom.